Boa noite. Vamos começar mais essa transmissão para falar sobre a técnica Alexander. E para essa live de hoje, eu tenho algumas motivações. Bom, antes de tudo, eu sou o Márcio Araújo e esse é o meu projeto de tornar a técnica Alexander acessível para todos, difundir esse trabalho, difundir essa técnica. As questões que me motivam para essa live de hoje são as seguintes. São as perguntas que eu tenho recebido das pessoas que têm assistido os meus vídeos e têm comentado e feito algumas perguntas. Então, me surpreendeu, depois de vários vídeos que eu já fiz, eu ainda recebo as perguntas, né? O que é a técnica Alexander? O que é essa técnica? Para que ela serve? Ou, se eu praticar essa técnica, como é que fica o corpo? Então, eu vou falar um pouco mais claramente e também de uma maneira mais simples do que é a técnica Alexander e também um pouco do que ela representou para mim e o que ela fez comigo. Talvez assim fica mais fácil o entendimento geral dessa técnica que é maravilhosa, que provoca grandes mudanças na vida da gente e que às vezes parece complexa e difícil de aplicar. Então, começando do começo, né, voltando um pouco, essa é uma técnica de reeducação corporal. Ou seja, a gente já recebeu uma educação, já tem a maneira como a gente usa o nosso corpo, o modo de uso, né? Como a gente se usa. Mas, ao que parece, a gente não sabe fazer isso muito bem. E tem muita ignorância, né, em relação ao uso que a gente dá para o nosso corpo, as coisas mais comuns e corriqueiras, as tarefas cotidianas, as ações. E o ser humano não aprende, né, na escola a como usar o seu corpo. Não é uma matéria que é dada quando você entra na escola, né? Não tem um manual, o manual do ser humano, o manual de uso. Seria mais fácil, né, se a gente recebesse um manual. Olha aqui, ser humano, você usa assim, 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 essas são as partes, e é assim que funciona. Mas não é bem assim. Então, a gente passa todo um processo de vida, vai tentando na sorte, no erro, tentativa e acerto, tentativa e erro. E, às vezes, a gente acaba se machucando com um uso esquisito, um mau uso, né? Uma maneira incorreta de se usar. Porque a gente desconhece os aspectos mecânicos mais simples, né? A gente desconhece como funcionam as articulações do nosso corpo, ou a gente não tem muita noção de onde estão essas articulações, a gente não tem muita noção do que é o nosso peso sobre a Terra, do que é a força da gravidade. A gente, na hora de se agachar, a gente não sabe direito que articulação usar. Então, a gente precisa reaprender. E, nesse sentido, esse reaprender vem em duas etapas. A gente fala reeducação corporal, mas o termo mais apropriado é reeducação psicofísica. O que é isso? O que é uma reeducação psicofísica? Ela acontece no nível físico e psicológico. A gente, tendo um entendimento de como funciona o corpo, a gente pode
alterar o uso que a gente dá para ele. E outra coisa que é muito interessante, vamos pensar assim, que essa máquina, né, esse corpo que é o ser humano, passou milhares de anos se construindo e se aperfeiçoando, criando modelos, destruindo modelos, criando órgãos, funções, e à medida que isso foi evoluindo, foi sendo usado, o corpo foi se aperfeiçoando, algumas coisas deixaram de estar nesse projeto original que é o ser humano. Então o corpo foi se aperfeiçoando, essa máquina foi se aperfeiçoando ao longo dos tempos. E isso se deu de uma maneira evolutiva. A gente não teve que pensar para que isso acontecesse, simplesmente foi acontecendo e foi evoluindo num meio ambiente que mudava pouco na natureza. Então aí o homem desenvolve todo esse aparato, desenvolve também o seu instinto, e as condições do meio ambiente não se modificavam tanto e tão rapidamente. Mas chegou o período da civilização, e marcado muito também pela Revolução Industrial, onde o homem sai de um tipo de meio ambiente e começa a se relacionar com máquinas, com tarefas repetitivas, com mobiliários, com utensílios. E aí, esse cérebro que foi desenvolvido para sobreviver em meio à natureza, em meio aos animais, em outras condições, ele já não é tão eficaz para o mundo civilizado. As coisas mudam muito rapidamente no mundo civilizado. A gente não tem mais tanto tempo para se adaptar. E aí vão gerando as distorções, as deformações do nosso corpo, né? Dores de joelho, dores de coluna, de pescoço, de articulações, inflamações. Então, é um momento onde a gente agora, ser humano, pode participar dessa evolução, usando uma parte mais jovem do nosso cérebro, o nosso intelecto, a nossa razão, e começar a participar dessa evolução, porque até agora a gente participou, mas de uma forma equivocada. A gente evoluiu tanto o intelecto, a mente, o pensar, que a gente acha que esse atributo, ele domina o restante do corpo. E aí a gente começa a interferir na inteligência que já existe. Então começa a interferir, a inverter papéis, a usar músculo em atividades que não precisariam ser usadas, colocar articulações virtuais aonde não tem articulações. Então a gente precisa começar a pensar sobre isso, a pensar sobre o nosso uso, né? O que é o uso? Para ficar claro, é tudo que você faz com o seu corpo, desde pegar um telefone, atender o telefone, lavar a louça, pegar um instrumento, tocar um instrumento. Isso já é um uso muito especializado do nosso corpo, das nossas mãos, mas também do nosso corpo inteiro. Já eu vou voltar no violão, que vai ser um exemplo bom para a nossa conversa hoje. Então, esse é o uso. Você se agachar para pegar alguma coisa no chão, você abrir a porta do quarto, entrar dentro do carro, sair do carro, falar, cantar, lavar a louça, limpar o chão, estudar. Tudo isso é uso. É a maneira como você se usa e usa o seu corpo. Então, a gente
eu acredito, a técnica Alexander vai por esse caminho também, que a maneira como a gente usa o nosso corpo cria esse corpo, cria musculatura, cria curvatura, cria espaço. É tudo a maneira de se usar. Então, isso não está relacionado com idade, com o tempo. Não, é o uso, né? É o uso cotidiano. Imagina que, às vezes, as coisas são difíceis de perceber a curto prazo, né? Você tem um hábito repetitivo e a curto prazo você não tem como perceber o efeito que aquilo está causando. Mas passando 10, 20, 30, 40, 50 anos, isso tem um efeito muito grande no nosso corpo. Então, todo uso que a gente faz agora vai se refletir lá no futuro. E se a gente tiver com um mau uso, um jeito danoso, um jeito que machuque o seu corpo enquanto você faz determinadas coisas, isso vai se revelar lá no futuro, com um problema nas articulações, na coluna, dores, na sua respiração, em tudo. Tudo que a gente faz determina o corpo que a gente tem. E aí, eu queria também falar sobre uma questão que ficou polêmica num dos vídeos que eu coloquei, que foi a seguinte: eu dizia nesse vídeo que não é normal sentir dor ao envelhecer. E isso foi um pouco polêmico, porque, em geral, as pessoas sentem dor, sentem muita dor, sentem dor para ficar em pé. Se vai lavar uma louça durante 10 minutos, já é uma dor danada na coluna. Se caminha por 10 minutos, sente dor nos pés, nos joelhos, na coluna. E perceba que grande parte dessas dores estão na coluna, né? E um dos pilares da técnica Alexander é falar sobre a coluna, mas a gente pensa de uma forma diferente. A gente pensa primeiro aqui na cabeça e em como a cabeça está relacionada com a coluna. Eu estou aqui novamente, né, com o meu amigo Alebone, para mostrar novamente, né, que isso aqui é a nossa coluna vertebral. Aqui a gente tem a cervical, aqui a gente tem a torácica, aqui a gente tem a lombar, e aqui a gente tem o nosso sacro, e aqui a gente tem a nossa pelvis, e esses dois ossinhos aqui são os isquios, que é onde a gente senta. Então, vamos pensar o seguinte: toda vez que a gente interfere nessa relação aqui, ó, da cabeça com a primeira vértebra, isso afeta toda a nossa coluna. Isso é um ponto. Só para voltar na importância que tem a coluna. Então, eu dizia sobre a polêmica, né, dessa história. Não é normal sentir dor ao envelhecer. Eu ouvi algumas coisas do tipo: eu sinto muitas dores, eu sinto dor todo dia, ou fique velho para você saber. Certo, eu vou fazer 40 anos e logo mais eu também vou ficar velho. Todo mundo vai ficar velho. Aí que está o ponto. Se você viveu de determinada maneira, se você se usou de determinada maneira, ao envelhecer, o seu corpo vai estar de um jeito. E o normal, a regra, né, é que as pessoas se usam mal, porque ninguém aprendeu sobre isso.
Então, você se usa mal a vida inteira, quando você chega aos seus 50 anos, você pode estar com as articulações desgastadas, você pode estar com a sua coluna mais encurvada, você pode estar com hérnias, você pode estar com pouca mobilidade. E aí, essa é a tese que eu defendo. Não é porque você envelheceu que você fica assim. Você viveu construindo esse corpo para ficar assim. É um raciocínio claro, né? Se você tem um bom uso, se você se movimenta, se nas coisas que você faz você preserva o seu corpo, você se usa de maneira que você não vai machucar ele vai durar mais. Nesse sentido, a gente pode comparar o corpo com uma máquina. Se você... Calma, né? Eu sei que não é uma máquina. Tem muitas outras coisas envolvidas. Somos seres humanos, temos sentimentos, afetos, temos nosso contato com a divindade. Tem muitas outras coisas envolvidas no que é ser humano, mas eu queria focar nesse aspecto mecânico. No aspecto mecânico, se você usar mal o carro, um assunto, né, que todo mundo vai poder entender, vai danificar a embreagem, vai danificar o câmbio, vai danificar os pneus. Se você usar bem, vai demorar para o seu carro dar problema nas peças, né? Não é uma analogia simples de entender essa questão do uso. Tem um uso para as coisas, mas a gente não aprendeu sobre isso. Então, a técnica Alexander propõe que a gente aprenda mais sobre esse uso, que a gente tenha consciência. Consciência de como a gente está se usando. Mas, no momento atual, a maioria das pessoas não tem consciência sobre esse uso. Se alguém, né, das pessoas que estão me assistindo agora, quiser colocar uma questão sobre... Dizer, olha, eu tenho consciência, eu tenho pouco consciência, eu vou ficar contente de ver aqui. Não consigo responder agora, mas eu posso responder depois por escrito ou mesmo agora, por fala, se tiver alguma questão relacionada ao que é consciência corporal e ao que é o uso do corpo. Então, continuando, se você não tem consciência corporal, que é um termo mais aceito, né, e mais fácil de entender, você pode fazer coisas assim. Por exemplo, imagina o seguinte, que se você pega o celular para atender e faz assim. Olha só aqui, ó. Precisa disso? Não. Posso descansar o ombro, posso não me tensionar excessivamente para fazer as coisas. Ou eu posso fazer assim também, né? Tá. Percebe como está o meu pescoço? Esse vai ser o grande mal dos próximos tempos, né? Essa dor no pescoço. Por quê? Porque a maioria das pessoas está assim, ó. E não se dá conta do que está fazendo aqui. Isso é uso. É a maneira como você se usa enquanto usa um instrumento. Agora, esse uso, esse mau uso repetido, né, durante os anos, traz o quê? Inconsciência corporal, mas traz também provoca um defeito na sua apreciação sensorial. Você já está tão acostumado a estar naquele estado que está provocando lesão no seu corpo, que o seu corpo já não te dá mais feedback
do que está acontecendo. Ele já nem fala mais direito com você. Ele só vai falar quando estragar, quando formar uma hérnia, quando não tiver mais cartilagem numa articulação. Aí ele vai falar tão alto que você vai ser obrigado a escutar. Mas antes disso, não. Você só percebe que no final do dia você está com dor no pescoço, dor na coluna, dor nos braços, porque você está inconsciente da maneira como você está usando o seu corpo durante o dia. E isso, além de provocar todas essas dores e tensões, gasta muito energia. É muita energia se segurando, se apertando e se compensando, né? Compensando o seu corpo nas atividades. Ou você fica em pé, você descansa numa perna, depois descansa na outra. Isso gera distorções no quadril. Então, é a inconsciência, né? Você está inconsciente da maneira como você se usa. E aí, isso feito repetidamente por muitos anos, o que vai acontecer? Vai gerar esse clichê, que é ficar velho é isso mesmo. Quando a gente fica velho é assim, não tem jeito. Eu posso não ter o diploma de estar velho ainda, né, para poder falar, mas eu não quero esperar chegar até lá para me dar conta disso. Eu estou construindo outro corpo, é agora. É agora que se constrói para chegar lá. E acabar com esse clichê de que ser velho é isso mesmo. E outra coisa, na nossa sociedade tem uma curva que coloca a velhice como a decadência do ser humano. Mas isso não é verdade. A nossa curva pode ser ascendente. A gente vai ficando melhor com o tempo. É claro que chega um momento que você tem que entender a sua idade e começar a agir diferente, de acordo com aquela idade. Não se espera que você tenha o mesmo tipo de corpo com 50 anos que você tinha com 20, com 30, com 15, ou com 70, não se espera que você tenha um corpo de 30. Tem o corpo certo para cada idade, mas você pode chegar em todas essas idades com o melhor dessa idade. Mas precisa construir, né? Não vai ser de graça e nem por acaso. Precisa consciência. E isso precisa começar a ser feito agora ou da onde você está. Por quê? Essa é outra grande maravilha do nosso corpo. Ele sempre aceita a mudança desde que você dê uma direção. Então a gente começa da onde a gente está e começa a mudança. Não precisa ficar chorando pelo passado, não. Fala, tá bom, eu estou aqui, meu corpo está assim, aceito ele como ele está nesse momento, mas eu começo a dar outra direção. Então é nisso que eu acredito e é isso que faz eu repetir. Não é normal sentir dores ao envelhecer, desde que você se construa para isso, que você comece a se importar com você mesmo, no sentido de ter consciência. Aí vem outra dificuldade, qual é? Se ninguém nunca falou para a gente sobre consciência corporal, sobre uso do corpo, sobre como você usa o seu corpo, como é que você vai construir isso? A única coisa que dizem é, vai para academia, faz ginástica. Isso não é consciência corporal, isso é exercícios físicos de repetição que criam uma musculatura do passado. Não é reeducação corporal. Então, a partir do momento que você ouve uma fala como essa, e você fica curioso para saber o que fazer, aí você começa a participar. Aí você começa a tomar partido da onde você quer estar. Bom, aqui
eu já filosofei também um pouco, né? E a proposta dessa fala é tornar a técnica Alexander clara, falar com clareza. Então, trazendo clareza para esse assunto, nesse momento, a maioria de nós, a grande maioria, não tem consciência corporal, não tem consciência de como usa o próprio corpo. E a maneira de mudar isso é iniciar um trabalho onde você possa começar a ter consciência. Consciência de como você usa o seu corpo. É claro isso? Aí tem outra pergunta, né, que uma pessoa me fez também, que é como é que fica o corpo? Ele fica vivo? Fica com espaço? Fica expandido? Fica móvel? Ele fica leve? Então, o que não é técnica Alexander? Também é uma boa maneira de deixar um pouco mais claro esse assunto. A técnica Alexander não é ginástica, não é exercício físico, não é yoga, não é pilates, não é alongamento, não é terapia. É uma técnica para você ter consciência. Consciência de como você usa o seu corpo, de como você se usa. E a partir disso você começa a se movimentar diferente, a se usar melhor. E como é feito isso da maneira tradicional? Existem aulas individuais da técnica Alexander, onde o professor, ele, de uma maneira sutil, coloca a mão em você, vai te dando instruções, indicações, e a partir disso, você começa a perceber que você está colocando tensão onde não precisa ter tensão, tem tensões exageradas, tensões inúteis. A partir de um toque na mandíbula, você começa a perceber que você mordia demais, ou a partir de um toque no pescoço, você percebe que não precisa tanta tensão ali no seu pescoço. E aí você percebendo todas essas tensões, o próximo passo qual é? Será que eu consigo deixar de fazer isso? Isso pode ser uma pergunta também. E aí é um aprendizado sozinho, né? Que é, você está em determinada tarefa, você se perguntar, será que eu posso fazer menos nesse momento? Será que eu estou fazendo alguma tensão muscular exagerada para fazer isso que eu estou fazendo? Por exemplo, estou aprendendo a tocar violão, né? Então, eu posso... E quando a gente está aprendendo a tocar alguma coisa, a gente faz força, aperta, tensiona, a gente se perde aqui, né? E aí, como é que faz? Se eu faço essa pergunta, eu falo, tá, como é que eu estou sentado? Aí eu percebo como eu estou sentado, como está a minha coluna, eu percebo como é que está o meu braço, se ele está assim, se eu estou curvado. Eu vou começando a observar como eu me uso enquanto eu faço essas coisas. Por exemplo, se eu fizer, estou estudando, se eu fizer muita força com essa mão ou com essa mão, pode ser que crie uma tendinite, uma inflamação, e esse é um grande problema de músicos profissionais que tocam por muitas horas. São músicos profissionais, veja, e eles sentem dores, e às vezes eles têm que parar de tocar o instrumento porque não dá mais para tocar por conta da dor.
E aí eles chegam para fazer aula e ele começa a perceber que ele já sabe tocar, então que ele não precisa fazer tanta força. A gente começa com o mais simples, qual é? Segura o violão, percebe a sua mão, como você aperta o violão, como está o seu eixo, como você está sentado, como está o seu equilíbrio. Percebe qual que é a soltura, percebe se você faz assim ou assim. E aí você começa, aí que é interessante. Por isso que eu também trouxe o violão. O violão é assim, você afina ele, né? Você estica uma corda, estica aqui, escuta, afina, para ele dar a nota certa, para ele dar o som certo. A gente aprende a fazer isso com esse instrumento. E esse instrumento, esse instrumento. Esse é o primeiro. Então a gente precisa afinar esse instrumento de novo para ele começar a dar a nota certa. Afinar o nosso corpo, afinar a nossa percepção. Isso não vai acontecer somente entendendo aqui na cabeça o que eu estou falando. Precisa entender no corpo todo e provar como isso acontece, né? Ter curiosidade. Um outro vídeo também que ficou bastante polêmico, né? Alguns comentários as pessoas não entenderam. Eu dizia sobre, enquanto você faz alguma coisa, qualquer coisa no seu trabalho ou na sua casa, vamos colocar um exemplo assim de lavar a louça. Se você prestar atenção no seu corpo enquanto você faz isso, percebe como você se curva, a força que você faz, começa a olhar, começa a perceber se você está respirando livremente enquanto você faz isso, como é que está o peso distribuído nos seus pés. Isso são jogos corporais para aumentar a nossa percepção, para começar a ter mais feedback de como você está usando o seu corpo. Esse é a grande coisa. A gente começar a participar disso. É a gente. A gente precisa entender como funciona, como se mexe, onde é que está a cabeça, onde é que estão os pés. Perceber. E aí vai ter outra direção. Aí não tem jeito. Você pode até sentir dores, mas você vai ter consciência do que você está fazendo, que está causando isso. Isso é muito interessante. Então, eu tenho, por exemplo, voltando nesse assunto do violão, né, um aluno que quase deixou de tocar, parou um tempo de tocar, e quando ele descobriu a técnica Alexander, ele percebeu que poderia tocar diferente o instrumento. Isso aliviou muito as dores. E a gente começa a desconstruir esse processo de criar as dores. Eu não sou inocente, né? Tem coisas que realmente a gente desconhece, que a gente não sabe, mas 99% a gente sabe. E a gente pode mudar, a gente tem poder sobre essas mudanças. Mas precisa querer, precisa ter um desejo muito grande para isso acontecer. Então, essa fala foi para isso, para trazer mais clareza. E também eu pretendo trazer exemplos mais claros do que é esse uso, do que é esse bom uso, que na limitação do vídeo, assim, fica difícil demonstrar, né, toda essa questão, mas faz parte do meu projeto também mostrar como isso acontece na prática. Mas uma das primeiras mudanças é essa, é começar a pensar diferente, a trazer um outro olhar,
a deixar de acreditar nesses clichês que existem por aí, como esse, de que dor faz parte do envelhecer ou que envelhecer é isso mesmo. Se isso é verdade, eu pretendo mostrar com a minha vida que isso não é verdade, que a gente pode dar um outro caminho, uma outra direção. Então era isso que eu queria deixar hoje. Agradeço todo mundo que acompanhou e colocou nos comentários. Depois eu vou responder por escrito para todo mundo. Então, boa noite para todo mundo e a gente se vê na próxima quarta-feira, às 9h30. E se houverem mais perguntas, eu vou focar de novo a live para deixar a técnica Alexander cada vez mais clara. Esse é o meu propósito, é que isso fique claro e que às vezes só com essas falas já seja possível alguma transformação na sua vida. Porque às vezes uma mudança de pensamento já muda o caminho, já muda a direção. Então esse é o meu propósito aqui. Então, boa noite, eu espero vocês na próxima semana.